Irmãos, abrirem as suas Bíblias, o Evangelho de Romanos, no capítulo 5, onde hoje nós começaremos agora esse capítulo. Na continuação da nossa caminhada pelo livro de Romanos, chegando agora no capítulo 5, após Paulo apresentar argumentos bem fortes e convincentes acerca da justificação pela graça, da justificação por meio da fé. Agora ele vem apresentando os benefícios que nos traz a justificação, os benefícios que temos por ter sido justificados pela fé e não pelas obras. Porque a justificação pela fé é quando o homem fica na inteira dependência de Deus. A justificação pelas obras, a justificação pelas obras é quando o homem passa a confiar em si mesmo. E Provérbios afirma isso, que não devemos confiar nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas confiar plenamente no Senhor. Então essa dependência, depender de Deus, traz paz ao coração do homem. E Paulo agora vem fazendo essa argumentativa com a igreja. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem dizendo o quê? Que a razão da paz que há no nosso coração, a razão da paz que passamos agora a ter com Deus, é mediante a fé em Cristo, e não em nós mesmos. É mediante a segurança passada por Cristo. E é muito bom, gente, é muito bom sabermos que não depende de nós. É muito bom saber que a nossa salvação, a nossa justificação, não depende de nós. Imagina se a salvação dependesse de nós, das nossas obras. Quantas vezes ou quantas coisas você fez hoje que mereciam o inferno? Quantas atitudes você realizou hoje que mereciam a condenação? Quantos atos, palavras, pensamentos nossos, não digo só vocês, mas nossos, hoje, que nos credenciávamos a ir direto para o inferno, sem curva. Sim, porque essa é a condição humana, uma natureza caída, tendenciosa ao pecado, uma natureza que, se não for a graça e a misericórdia de Deus sustentando, cai. Então, queridos, o benefício da paz está fundamentado no principal ponto, de que ela não depende de nós, mas depende de Cristo. É Cristo quem garante a nossa paz. E é por meio de Cristo, ou por meio de quem? Ou seja, Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça. E aqui eu convido vocês a observarem as menções de fé, porque pela fé temos paz, pela fé temos acesso à graça, e não só um acesso, mas uma segurança, porque na qual estamos firmes. A graça
de Deus traz segurança. Você já parou para pensar sobre isso? A graça de Deus traz segurança ao homem pecador. Ele está seguro, pois está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Ele está seguro porque ele diz que das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. E não pense você que é as suas obras, que é as suas atitudes, as suas ações, a sua religiosidade que lhe sustenta no Senhor. O que lhe sustenta nas mãos de Cristo, ou aliás, nas mãos de Deus, é a graça redentora de Cristo Jesus. É a justificação proveniente de Cristo. Já falei várias vezes aqui para a igreja e torno a repetir: nunca foi sobre nós. Desde o princípio, pois tudo sobre Ele, tudo por meio dEle, tudo para Ele. Aceitar a graça é aceitar que Cristo é o centro e Senhor de todas as coisas. Aceitar a doutrina da graça é aceitar que não há um mérito próprio nosso, mas é Deus, é a ação de Deus, é o amor de Deus sendo derramado, é a misericórdia de Deus sendo concedida a nós pecadores que não merecíamos, mas Ele assim escolheu nos amar e nos concede benefícios maravilhosos, como por exemplo, Ele diz: mas não somente isso, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A explicação desse versículo foi o testemunho que a irmã Gaciene acabou de trazer para nós aqui ainda. Quando ela falava que mesmo diante de uma notícia ruim, o seu coração tinha paz. E a paz era uma proveniência da graça de Deus, da certeza que Deus iria prover. E esta paz, ela foi transformada em alegria. E uma alegria que contagiou a todos nós, com o seu testemunho, com a sua vitória. Uma vitória proveniente unicamente de Deus, unicamente da graça de Deus. Porque aonde não havia esperança, a graça agora traz a esperança. Aonde não havia confiança, a graça traz confiança. Aonde havia medo, ela traz segurança. Porque a graça nos ensina que Deus é quem está no controle de todas as coisas. E a esperança que depositamos em Cristo, ela nunca irá nos decepcionar. Esperar no Senhor nunca será um ato em vão. Perseverar no Senhor nunca será perdido. Perseverar no Senhor nunca será uma perca de tempo.
mas será algo que encherá os nossos corações de paz e de alegria. Porque a palavra dele nos afirma, versículo 6, dizendo que no devido tempo, preste bem atenção, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ou seja, quando éramos escravos do pecado, Deus fez o quê? Enviou o seu filho para morrer pelos ímpios. Ele diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora que pelo um bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Ok, pode ser que por alguém que mereça, alguém até com um ato heróico possa ter a ousadia de morrer por esta pessoa. Talvez. Mas sabe qual é a diferença entre Deus e o homem? Incondicionalidade. Talvez, se for por uma pessoa boa, eu me arrisque. Nós criamos aqui uma condição, um mérito. Mas Deus, graça, quando nós ainda éramos pecadores, quando não havia nenhum mérito, quando não havia nenhum merecimento, como até hoje ainda não há. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês: talvez nós fôssemos piores do que o que nós já somos hoje. Hoje nós não somos bons, mas talvez fôssemos bem piores. E quando no nosso pior estágio, no nosso pior momento, na nossa condição mais lamentável, Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós, manifestando assim a sua graça e a sua misericórdia, fazendo diferente do que qualquer homem faria, porque os homens certamente não iriam morrer por um justo, aliás, por um pecador, por uma pessoa ruim, porque na cabeça do homem, os ruins merecem morrer. Mas Deus não faz uma acepção. Ele ama a todos da mesma forma. Isso é graça. Onde o mérito não é considerado e onde a única coisa que é considerada é o amor, a misericórdia, a compaixão. Isso é graça. E por isso nós estamos seguros, irmãos. Somos fracos, pecadores, não passamos de pó. Por mais que todos os dias, ao amanhecer, façamos orações, e orações sinceras, verdadeiras, clamores sinceros e verdadeiros, para ter um dia piedoso, de santidade, na presença de Deus. Mas o que acontece no decorrer do dia? Pecamos. E aí, se nós dependêssemos de nós mesmos, estaríamos condenados. Se dependêssemos de nossas obras, estaríamos perdidos. Mas graça é um favor não merecido. Nós não merecíamos, não há mérito. E se você observar o livro de Romanos inteiro, Paulo vem batendo nessa tecla constantemente, que nós não merecíamos, que nós somos pecadores, que não há nenhum justo, porque todos pecaram, para enaltecer justamente a graça de Deus, para mostrar que a graça do Senhor é abundante sobre os nossos pecados. Continuando o texto, ele vai dizendo:
né? A partir do versículo 8, né? Depois dele mostrar a manifestação do amor, ele diz: mas Deus, diferente dos homens, demonstra o seu amor para nós, o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E aqui nós fazemos um paralelo com Hebreus e várias citações feitas, capítulo 10 de Hebreus, sobre isso, onde lá falava a respeito dos sacrifícios em propiciação pelos pecados, onde o sangue de novilhos e de bodes eram derramados sobre o altar, como uma forma de purificar os pecados. E aqui ele diz: o sangue de Cristo foi o que nos lavou. Não foi um sangue de um boi, de um bode, de uma ovelha, de um touro. Não foi. Foi o precioso sangue de Jesus. Isso tem poder. E é tão poderoso que só foi necessário ser feito uma única vez. Diferente dos animais que constantemente precisavam ser ofertados. Os sumos sacerdotes, todos os anos, precisavam entrar no templo. Mas o sacrifício vicário de Cristo foi apenas uma vez. Uma vez por todas, para demonstrar graça, misericórdia e poder de Deus para salvar o pecador. Isso é motivo de graça sobre as nossas vidas. Isso demonstra que Deus é o autor e o consumador da nossa salvação. É Ele. É Ele. Como fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Preste atenção. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando éramos inimigos, preste atenção na lógica, Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho. Imagina agora que fomos por Ele justificados. Vocês entendem o que eu acabei de falar no início, de que nós não podemos ou ter receios, medo de chegar na presença de Deus. Quando nós nos recusamos à obra do Senhor, ou a algo para Deus, porque nós não estamos bem, ou porque nós não merecemos, nós estamos negligenciando essa graça. Ora, Ele te salvou, cara, quando tu era um pecador. Ele te justificou. Tu acredita que Ele não vai ter misericórdia de ti? Agora, depois do teu filho dele ter morrido por você? Precisamos ter a nossa mente e o nosso coração abertos para aceitar isso. Que eu, por mim mesmo, eu nunca estarei bem o suficiente para estar diante de Deus. Eu estarei diante de Deus todos os dias, clamando por misericórdia, graça, perdão, porque nós somos pecadores.
e longe dele. Somos pecadores longe de Deus. Não permita que erros, medos, inseguranças afastem você daquele que é poderoso, não só para salvar, mas para te justificar de todas as coisas. Ele diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de quem recebemos agora a reconciliação. Nós não fomos apenas agora justificados, nós não nos alegramos apenas pela justificação, nos alegramos agora porque recebemos a reconciliação. Nos alegramos agora porque não somos mais inimigos de Deus. Nos alegramos porque agora somos filhos do Deus Altíssimo. Somos filhos do Altíssimo. Quando um filho de vocês faz alguma coisa errada e chega, um menino, sei lá, uma criança, faz alguma coisa errada e diz, me desculpe, eu errei. Hã? Qual é o pai que ainda vai ter a ousadia de querer dar uma palmada ainda? Quando chega, eu errei, me perdoe. Ou me desculpe, eu errei. Quebra qualquer guarda, né? Amolece qualquer um. Agora, se nós que somos ruins, somos quebrantados diante de um pedido de desculpa, imagine Deus que é bom. Entenderam? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine vosso Pai Celestial. Não foi isso que Jesus disse? Qual é de vocês que um filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine vosso Pai. E por que não, queridos, não nos achegarmos ao nosso Pai? E por que então se afastar da graça para viver uma vida condicionada a obras? Por que querer viver por si? Ou tentar resolver por conta? Se você pode chegar até o Pai e dizer, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra do filho pródigo? E o pai fez o quê? O pai nem sequer lembrou do que ele havia feito, porque o Senhor diz que dos nossos pecados ele não se lembrará mais, irmãos. Apenas, tão somente, se arrependa dos seus pecados e busque o Senhor, porque a graça de Deus é poderosa para sobrepor aos nossos pecados, e é esta graça que garante a nossa redenção em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus todos os dias de nossa vida. Que a graça de Deus continue sendo abundante sobre as nossas vidas, que possamos reconhecer a graça do Senhor em todas as coisas. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe no Senhor. Vamos orar?